crianças, tudo bem com vocês? Nós já estamos com saudade de preparar vocês para estar edificando vocês, ensinando vocês. Estamos com muita saudade. Mas é uma grande oportunidade para nós estarmos agora aí nas suas casas, né? Através desse vídeo. Eu gostaria então de trazer uma lição para vocês. Nós vamos comemorar essa semana a Páscoa. E a Páscoa que nós vamos apresentar aqui é a primeira Páscoa. Como que surgiu essa Páscoa? E olha só onde que foi há muito tempo atrás. E lá está na Bíblia, lá em Êxodo, né? Lá no capítulo 10. E aí então nós podemos ler ali como que é que surgiu a Páscoa. E a Páscoa, a princípio, foi algo muito assim celebrante naquela época, né? Porque Deus estava com eles. Mas houve também um período muito triste, aonde o faraó do Egito, ele tomou todo o povo de Israel. E o povo de Israel foi então escravizado. Eles se tornaram então prisioneiros de faraó. Com isso, eles começaram a trabalhar. Todas as famílias, né? Todas as pessoas, desde o mais velho até o pequenininho, até uma criança, eles se tornaram escravos. E aí então eles começaram a trabalhar para Faraó gratuitamente, sem nenhum salário. Faraó tornou eles escravos, sem pagar nenhum salário. Aí então, com isso, o povo de Israel, o povo de Deus, começou então a clamar, a orar a Deus e pedir para que Deus viesse então a tirar eles dessa escravidão. Mas Deus, ele interviu então. Deus, ele começou então a agir a favor desse povo, que é o povo de Deus. Deus levantou então quem? Moisés. Moisés, ele se tornou um grande líder, um grande homem de Deus. E aí tudo que Deus falava, Moisés, ele obedecia. Deus então falou para Moisés para que ele viesse então a falar com o faraó do Egito, para que ele então soltasse todo o povo dele. Mas você acha que faraó ele obedeceu? Claro que não! Faraó não obedeceu. Daí então Moisés, ele falou para faraó, se ele não soltasse, Deus iria mandar pragas. Mas faraó, ele mesmo assim, ele recusou a soltar o povo de Deus. Aí então vieram as 9 pragas. Pragas que foram ali invadindo aquele terreno, invadindo aquela nação do Egito. E aí então Deus falou para Moisés, para que eles, o povo de Deus, viessem então fazer um alimento, né? Os alimentos seriam então o pão. Esse pão é o pão sem fermento, porque não daria tempo de fazer, preparar e crescer esse pão. Então era um pão sem fermento. Também um outro elemento que Deus falou para preparar era também o cordeiro. Esse cordeiro, olha só, esse cordeiro é algo muito especial. O cordeiro, ele teria que ser perfeito. Não poderia ser um cordeiro que tivesse sem olho, sem uma mãozinha, um pezinho quebrado. Não, teria que ser perfeito essa ovelha, né? Então Deus então ele ordenou, então direcionou para que o povo viesse a matar um cordeiro, fizesse então um alimento com esse cordeiro, com a carne do cordeiro, que viesse a comer a carne do cordeiro. Também o outro elemento é as ervas amargas. Então esses 3 elementos aqui foi o que Deus falou para o povo dele preparar. E o sangue do cordeiro, esse sangue, o sangue do cordeiro, era para passar nos umbrais das casas aonde o povo, as famílias, né, do povo de Deus moravam. Era para passar, sabe aonde? Nos umbrais. Né? Então, nessas madeiras que ficam do lado da porta, assim, era para passar. Então, o sangue desse cordeiro puro, né? Perfeito, para colocar então nos umbrais das portas. Mas você vai perguntar, mas para que tanto sangue? Para que esse sangue nas portas? Simplesmente porque é um significado. Esse sangue representa uma proteção. E aí, então, Deus iria enviar para todo o Egito, o povo de Faraó, ele iria então enviar um espírito
da morte, para que todo primogênito daquela nação, do Egito, viesse então morrer. Mesmo assim, Faraó não obedeceu. Aí então, o espírito da morte, ele passou então por toda a nação do Egito, e aí então foi morrendo crianças, e era só o primogênito. O que é primogênito? É o primeiro filho. Então dentro de uma família tem o primeiro filho, o filho mais velho. Esse sim era para morrer. Então o espírito da morte, ele então passeou, foi entrando então ali no Egito e foi morrendo os filhos de todo o povo, de todas as famílias do Egito. Aí então, aqueles que tivessem o sangue do cordeiro, que seria uma proteção, né? Essa proteção então, quando então o espírito da morte viesse chegar nessas casas onde tivesse esse sangue, o sangue do cordeiro puro, sem defeito, aí então ele iria passar por cima. Entendeu? Essa então é a mensagem que nós queremos deixar para você. Páscoa, naquela época, eles então celebraram a Páscoa com este alimento aqui. Então é uma data muito importante para o povo de Deus lá naquele tempo, né? Lá no Êxodo capítulo 10, então, que vai começar a falar sobre isso. Mas aí então, o que aconteceu? Todo o povo de Deus foi então livre dessa morte, foi então protegido, porque existia então o sangue do cordeiro. Aí então Faraó ele desistiu, ele teve que desistir, né? Então Faraó, daí então que ele obedeceu, né, a Deus, e então soltou todo o povo de Deus. E o povo de Deus então fez as suas malas, pegaram tudo que podia pegar, né, lá naquele momento, e saíram, partiram, levando também o cordeiro, né, a carne de cordeiro, levou também o pão e também as ervas amargas, e partiram e foram embora, foram libertos ali naquele momento, né? Até aqui então eu vou estar explicando para você. O importante é a Páscoa. Então, para eles, a libertação naquele momento, aonde então Faraó ele estava escravizando o povo de Deus, né? Então nesse momento então, aonde eles começam a celebrar a Páscoa, que é a liberdade, amém? Então Deus libertou o povo de Deus, o povo de Israel, né, das mãos de Faraó, dessa escravidão que eles estavam oprimindo aquele povo, né? Mas aí hoje, o que é que nós podemos, né, lembrar nos dias de hoje? Quem é que representa para nós a Páscoa, né? Ou melhor, para o mundo inteiro, né? O que é que eles celebram? O mundo inteiro celebra a Páscoa. Essa semana também vai ter a Páscoa, né? Eu acho que vocês já prepararam, de repente até vocês já ganharam alguns presentinhos, né? Mas o mundo, eles comemoram a Páscoa com um outro personagem. Sabe quem? O coelho. O coelho é o personagem principal da Páscoa. Isso para o mundo, né? Para as pessoas que não são cristãs. Mas qual que é o outro então? Olha só, o elemento deles de comer, o que é? Chocolate! Veja bem, ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa. E coelho da Páscoa representa então a Páscoa do mundo. Mas para nós, que somos cristãos, verdadeiros cristãos, que conhecem a palavra de Deus, quem representa é o Cordeiro. Esse sim é o personagem principal para as nossas vidas. Então a Páscoa no dia de hoje, para nós, né, nesse momento que nós estamos passando com tanta dificuldade, o mundo inteiro está em dificuldade, né? Esse vírus que tomou a nossa nação, que tomou também o mundo inteiro de outras nações. Então eles estão assim muito preocupados, e nós temos uma garantia. Nós temos o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus ele vai nos proteger, certo? E o Cordeiro de Deus então, ele é o personagem principal na Páscoa. Então para nós, o Cordeiro de Deus, ele representa Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lembre que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário, ele morreu não é para ser derrotado não,
Simplesmente é para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância, porque nós estávamos mortos. Mortos como? Nos nossos pecados. Você sabe, né? Nós pecamos. Às vezes nós mentimos, não é mesmo? Às vezes nós pensamos mal do nosso irmãozinho. Às vezes também nós duvidamos até do próprio Deus, que Ele possa existir. Então, o nosso Jesus, Ele morreu lá na cruz do Calvário e derramou todo o sangue dele. Meninos e meninas, crianças, vocês precisam ver que isso foi muito, muito, muito maravilhoso. Não é para entristecer, não, é para nós nos alegrarmos, porque quando Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, porque lá na cruz do Calvário, todos os nossos pecados, quando Ele estava pregado lá na cruz, todos os nossos pecados estavam sobre Ele. Todas as nossas enfermidades estavam sobre Ele. Então, quando nós estamos sentindo enfermo, quando nós estamos sentindo triste, abatido, nós podemos nos recorrer a Jesus, porque estava sobre Ele todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e também toda acusação, sabe de quem? Do diabo. O diabo, ele sim, ele vem para nos acusar, ele sim quer nos deixar triste, ele sim quer roubar os nossos sonhos, amém? Então nós não podemos mais permitir isso, nós temos que crer que Jesus Cristo, ele sim nos tira de toda a condenação do diabo. E sabe de uma coisa? Muitas das vezes tem crianças e até mesmo adultos que eles se sentem condenados, culpados por alguma coisa que eles fizeram. E olha só, mesmo assim, Deus, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção através do nosso Jesus, através do Filho dele. Então Jesus Cristo, Ele também veio tirar toda a sua culpa. Muitas das vezes você fica pensando, nossa, a culpa é minha, né? Então não pense assim. Lembre-se que Jesus, Ele já tirou essa condenação, Ele já tirou das nossas mentes, né? Essa acusação, essa culpa, sabe? Então com isso, nós podemos sim entender que Cristo, Ele veio para nos libertar. Sabe do quê? Da escravidão. E sabe de quem? De Satanás. Então, nós hoje estamos livres. Toda vez que você vê uma pessoa, ou até mesmo você, que ainda não recebeu Jesus Cristo no seu coração, então lembre-se que esse Cristo, Ele entra no nosso coração e nos traz vida em abundância. Acredite nisso. Que nós estávamos mortos. Mas mortos por quê? Por causa dos nossos pecados. Nos nossos pecados nos faz separar de Deus, separar de Jesus. Então, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, quando nós aceitamos Cristo verdadeiramente no nosso coração, aí sim, nós temos então o quê? Nós temos uma proteção. Tudo que o diabo vier nos acusar, Jesus nos protege. Amém? Então, nós estamos livres do pecado agora. O pecado não nos domina, nós não nos tornamos mais escravos do pecado. E quando nós pecamos, nós simplesmente pedimos a Deus, né? Pedimos a Deus o perdão. Senhor, me perdoa porque hoje eu pequei, né? Então, nós temos isso aí. Nós temos o perdão de Deus. Com isso, nós aprendemos então que a cruz de Cristo não veio para nos oprimir, não veio para nos entristecer, mas sim para nos dar a garantia da vitória, nos dar a garantia da salvação, vida eterna com Jesus. Amém? Então, nós podemos ver isso lá em João, né? Lá em João, no capítulo 1, versículo 29, o João Batista, ele viu Jesus. E aí naquele momento ele apontou, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira todos os pecados do mundo inteiro. Não é só de mim, não é só da sua família, não é só de Cianorte, não é só do Brasil, é do mundo inteiro, de toda a nação, criança. É isso aí que Jesus, ele veio fazer, aqui na cruz do Calvário, né? Ele então se tornou pecador por causa de nós. Ele foi lá na cruz em sacrifício por causa de nós, porque Ele nos amou primeiro. O amor dele é incondicional. O que é incondicional? O amor que não tem troca. Então é um amor que nós não nem merecemos esse amor, mas Ele nos amou primeiro. Amém?
Então lembre-se que aquele pão, aquele sangue, né, que foi representado em toda essa história que eu disse aqui, né, em relação até ao povo do Egito, que escravizou o povo de Israel, né, aquele pão hoje ainda existe nas nossas celebrações, né? Então nas nossas celebrações nós temos o quê? Nós temos o pão. Sabe aquele momento da ceia do Senhor? Né, que toda a nossa família, né, os seus pais, eles vão ali no prédio da igreja e ali então junto com comunhão com os irmãos, eles tomam a ceia, o pão e também o cálice, né? Dentro do cálice, o que é que tem? Tem o vinho, só que esse vinho não é aquele vinho fermentado, é um vinho sem fermento, é como se fosse o suco de uva, né? Então naquele cálice onde nós tomamos representa então o sangue de Cristo. E o pão que nós comemos, que partiu o pão, né? Onde Jesus partiu o pão junto com seus discípulos, ali então na ceia do Senhor, quando está toda a família cristã reunida, o pão também é sem fermento. Né? Não tem fermento. Então tudo que a gente vai ouvindo na palavra, nas escrituras, né? Nós vamos também praticando aqui. Então nós praticamos isso aí, né? Nós celebramos também a Páscoa. Então a Páscoa, o que é para nós agora na atualidade, né? Para nós nos dias de hoje, então é a passagem da morte para a vida. Olha só que bacana. Nós estávamos mortos e agora com Cristo nós temos vida em abundância. Lembre-se então que a Páscoa significa passar por cima, assim como passou por cima o espírito da morte. Olha só, com o sangue do Cordeiro houve uma proteção. E agora aqui, para os nossos dias, é a mesma coisa. O sangue do Cordeiro, representado então pelo suco de uva, né? Que é o suco, que é o vinho não fermentado. E o pão sem fermento também, né? Então nós vamos estar celebrando então a crucificação de Cristo, né? Aquilo que onde Deus ele nos recuperou para Ele mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu fico tão feliz porque agora eu sou Cordeirinha de Jesus. Eu e você, meus amiguinhos, viu, crianças? Eu e você, nós somos cordeirinhos de Jesus e nós agora podemos celebrar junto com Cristo, amém? A ceia do Senhor, a Páscoa. Então lembre-se que essa semana, né, nós estamos celebrando a Páscoa. E aí você vai juntar com a sua família e orar a Deus, né? Agradecer porque Jesus nos libertou, nos tirou da morte para a vida eterna, amém? Então quando vocês receberem os seus presentes, agradeça a Deus, mas lembrando que não é o coelho personagem principal, crianças, não é o alimento, ovo de Páscoa que o povo de Deus vai comer e celebrar, não, onde nós comemos e celebramos é aqui, o sangue do Cordeiro e o corpo do nosso Cordeiro, né? Representando Cristo. E o animalzinho, se for um animal que você gostaria de ter na tua casa, então tem então o quê? O Cordeiro, a ovelha, ela sim representa o nosso Cristo. Amém? Vamos orar? Eu não sei como é que você está, sua família, né? Nós estamos um pouco distante, né? Por causa de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, em suas casas, né? Então vamos orar. Quem sabe você precisa de um pedido agora. Eu vou orar junto com você. Peça agora aí, né? Peça para Deus aí. Começa então a imaginar o que é que você precisa agora nesse momento. De repente você precisa de saúde, de repente você precisa de algo que o teu coração está magoado, chateado, triste, e você precisa que Deus venha te ajudar a tirar essa tristeza do seu coração. Amém? Às vezes, até mesmo os seus pais, né? Tem tantos compromissos, né? E já estão preocupados, amém? Então, coloque-se na presença do Senhor agora e vamos pedir a Deus. Peça a Deus, né? Deus, Ele tem prazer de abençoar os seus filhos e você é filho de Deus, amém? Porque você já recebeu Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, amém? Vamos lá, crianças, vamos então orar, amém? Feche os teus olhos, comece a concentrar então na presença do Senhor, amém?
Senhor Deus, mais uma vez, ó Deus, nós nos alegramos, ó Pai, de estar falando, ensinando a Tua palavra, que é muito viva e poderosa, Senhor, para as crianças, Senhor. Não só as crianças, mas as famílias, Senhor, cristã. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha estar protegendo cada família, Pai, cada criança, Senhor, desde os mais velhos até os mais novos, ó Pai, em nome de Jesus, que esse povo é um povo abençoado, um povo alegre, que se alegra na Tua presença, Senhor. Nós pedimos então essa proteção, assim como lá o povo de Israel, quando estava no Egito, eles pediram então para que serem tirados da escravidão, e o Senhor o tirou. Da mesma forma que hoje nós temos uma proteção, e nós temos aqui, Pai, os elementos representando, né, o corpo de Cristo, representando o pão, e o sangue de Cristo representando o vinho não fermentado, e o Cordeiro de Deus. Senhor, fique com os Teus filhos, os Seus filhinhos que estão aí nos assistindo, Pai. Venha abençoar cada um deles, os pedidos que eles estão falando agora aí nos seus corações, ó Pai, que eu creio, Deus, que é com todo o seu carinho que o Senhor vai atender, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem prazer de abençoar os Seus filhos. Assim nós oramos e Te agradecemos por esse dia, Pai, onde nós estaremos celebrando logo mais com as nossas famílias, ó Pai, o dia do Senhor, o dia da Páscoa, onde nós podemos celebrar e lembrar que nós saímos da morte para a vida eterna quando nós recebemos o Cristo, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele celebra Jesus Cristo. Assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.